Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. E para vocês, alunos, não esqueçam de responder lá a sua frequência, acessando o Classroom, clicando lá no primeiro link, responda as perguntas, clique em enviar, pronto, a sua presença já está confirmada. Bem, estamos nessa aula e na aula passada começamos a falar sobre os esportes individuais de rede. Hoje a gente vai falar de uma modalidade específica, mas antes vamos fazer uma retomada do conteúdo da aula passada. Muito bem. Na aula passada falamos sobre o que são os esportes individuais e o que são os esportes individuais de rede. Então, os esportes de rede, eles são modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, rebater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede. Essa maneira de atravessar a bola ou objeto ele deve dificultar a interceptação da defesa do adversário e fazer com que a bola ou o objeto toque o chão para que o ponto seja computado. Bem, sendo assim, algumas características. Ele é jogado de modo individual ou em duplas. O campo ele se divide em duas partes iguais, separados geralmente por uma rede ou algo similar. Sempre tem uma bola ou algum objeto similar que faz parte do jogo. E existe algum equipamento ou alguma técnica específica utilizada para rebater, tanto rebater quanto receber essa bola ou algo similar. Alguns exemplos de esportes que são individuais: o atletismo, a natação, tênis de mesa, tênis de campo, badminton, o hipismo, o ciclismo, lutas, golfe, surf, skate, canoagem. Então esses são alguns exemplos de esportes que são individuais, porém nem todos são esportes de rede. Agora alguns esportes que são esportes de rede: o voleibol, o vôlei de praia, o tênis de mesa, o badminton, peteca, punhobol, frescobol, tênis de campo, entre outros. Então, esses são exemplos de esportes que são esportes de rede, mas nem todos esses esportes eles são individuais. E aí, por fim, quais são alguns esportes individuais de rede? Tênis de mesa, tênis de campo, badminton e alguns outros. Nós vamos começar a falar de algum desses esportes hoje. Então, vamos lá. Antes, nós temos que ter uma atividade. Pergunta é a seguinte: não é considerado um esporte individual de rede? Qual desses esportes não é considerado um esporte individual de rede? Alternativa A, o tênis de mesa. Alternativa B, o tênis de campo. Alternativa C, o badminton. Ou alternativa D, o voleibol. Então, tá facinho, a gente acabou de falar. Um tempinho para você pensar e já voltamos com a resposta.
Estamos de volta e a pergunta: não é considerado um esporte individual de rede? A resposta correta, o voleibol. Então, o voleibol ele é um esporte de rede, porém ele não é um esporte individual, ele é um esporte coletivo. Então, sendo assim, ele não é um esporte individual de rede. Já o tênis de mesa, sim, esse é um esporte individual de rede, o tênis de campo e o badminton, todos são esportes individuais de rede. Então, nesse caso, a resposta correta é o voleibol, porque é o único que se diferencia. E vamos começar com a nossa primeira modalidade. Nossa primeira modalidade será o tênis de mesa. Então, começamos com a pergunta: você sabe a diferença entre tênis de mesa e ping-pong? Muitas vezes a gente fala ping-pong. E qual é a diferença? Existe alguma diferença? É a mesma coisa? Então, tempo para você responder aí no seu caderno o que você acha. Tênis de mesa é diferente de ping-pong? Ou tênis de mesa e ping-pong são as mesmas coisas? Se são as mesmas coisas, né, por que não é chamado de ping-pong ou por que chamamos de ping-pong? E se não é a mesma coisa, quais são as diferenças? Existe alguma diferença? Então, essa é a pergunta. Um tempinho para você pensar, responda no seu caderno e já volta dando continuidade e respondendo essa pergunta.
E estamos de volta e vamos agora responder essa pergunta aqui, se é a mesma coisa ou se não é a mesma coisa, se tem alguma diferença ou não. Então vamos começar com o ping-pong. O que é o ping-pong? Vou entender de onde surgiu essa palavra. Então, o esporte em si, ele foi surgir lá na Inglaterra, lá no século XIX. Tá? Por mais que hoje seja um esporte que a gente vê alguns países lá do Oriente dominando esse esporte, sendo um dos melhores atletas, ele não é um esporte criado lá no Oriente, ele é um esporte criado no continente europeu, então especificamente na Inglaterra, ali no século XIX. Os praticantes que realizavam essa modalidade, que não era inclusive uma modalidade esportiva, era uma modalidade recreativa, era uma atividade de pegar ali a raquete e rebater a bolinha, e um desses praticantes que era apaixonado pela prática, o James Gibby, quando ele ouvia o som da bolinha que batia na mesa, ele associou essa palavra com a palavra ping-pong, porque lembrava o som, né, da bolinha quicando na mesa, e eles começaram a chamar isso de ping-pong. Então, começou a ser conhecido no início como ping-pong, que era uma atividade recreativa com esse nome. Só que em 1901, a empresa J. Jakes, eles registraram essa marca. Então, ping-pong passou a ser chamado de ping-pong por fato de ser conhecido como ping-pong. Ele aproveitou, ele usufruiu e registrou essa marca para sua empresa. Desta forma, não poderia mais a modalidade, o esporte, que é um esporte ainda recreacional, ser conhecido, né, depois, futuramente, quanto esporte profissional, como ping-pong, porque a palavra ping-pong já existia enquanto marca, era uma marca empresarial, tinham, né, uma patente ali, então não poderia utilizar ela. E aí, como era uma modalidade muito semelhante ao tênis de campo, por que não chamar de tênis de mesa? Tá? Bem, nessa linha do tempo, em 1926, foi criada a Federação Internacional de Tênis de Mesa, né? Ali a abreviação ITTF. Então eles tiveram que, de alguma maneira, chamar de tênis de mesa, não poderia ser chamado de ping-pong pelos motivos citados anteriormente. E aí, em 1927, lá em Londres, sediou o primeiro campeonato mundial. E em 1988, então algumas décadas depois, lá em Seul, o esporte se tornou esporte olímpico. Por mais que o esporte, por alguns anos, deixou de ser esporte olímpico, ele retornou novamente. Então, hoje ele é um esporte olímpico, mas ele é um esporte que já se iniciou a sua jornada olímpica em 1988. Então, é um esporte que já faz alguns anos, né, algumas décadas, algumas edições olímpicas, que já faz parte do programa olímpico. Tá? E aqui, para a gente entender melhor, né, os jogadores ali realizando uma troca de golpes. Tá? Bem, então agora, nossa pergunta aqui. Com relação ao tênis de mesa, é correto afirmar que, alternativa A, tênis de mesa e ping-pong são a mesma coisa? Ou alternativa B, o tênis de mesa é o nome oficial do esporte, enquanto ping-pong tem um caráter recreacional? Qual dessas duas alternativas é a correta?
estamos de volta e agora com a resposta da pergunta: alternativa A ou alternativa B? Então, essa pergunta está fácil. Alternativa B, alternativa correta. Então, o tênis de mesa é o nome oficial, porém, o ping-pong ainda é muito utilizado. Porém, ele tem um caráter muito mais recreacional. Então, para um atleta profissional, ele não vai dizer que joga o tênis de mesa. Ele vai dizer que ele é um atleta de... ele não vai dizer que é o ping-pong, ele vai dizer que é um atleta de tênis de mesa. Mas você falar que joga o ping-pong de maneira recreacional também não está errado. Afinal, é o nome mais conhecido, mas é importante a gente saber, né, que existe o nome oficial dessa modalidade, que é o tênis de mesa, que é o que a gente vai falar, né, mais para frente. Então, vamos começar com as regras oficiais do tênis de mesa, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Vamos começar com uma mesa. Afinal, se é um tênis de mesa, existe uma mesa que é o campo de jogo, que é o espaço onde os jogadores vão jogar essa modalidade. Então, a mesa... a gente consegue visualizar, né, como que ela é, mas existem algumas medidas oficiais. Ela não pode ser de qualquer tamanho. Então, na sua largura, ela tem 1,52 centímetros e meio, mais meio centímetro. Né? De comprimento, ela tem 2,74 metros. A altura da mesa, ela tem 76 centímetros. Em sua volta, existe uma linha branca de 2 centímetros. E no meio, uma pequena linha que divide de uma extremidade à outra de apenas 3 milímetros. A rede, ela tem na sua altura 15 centímetros, ponto 25, e uma continuidade na lateral que também tem 15 centímetros e 25, tá? Seriam os postes laterais da mesa. Então, a superfície ela tem que ser reta, geralmente feito de madeira, né? E aqui a rede dividida exatamente o meio em duas partes. Como que funciona a partida? Como que são as regras do jogo? Então vamos lá. A partida ela se constitui de 7, de 11 pontos. Assim como no voleibol, que tem os sets, e para você ganhar um set você tem que atingir uma determinada quantidade de pontos, o tênis de mesa da mesma maneira. Então ele é constituído de sets. Cada set precisa ir até 11 pontos. Então, o jogador que conquistar 11 pontos primeiro vence aquele set. E uma partida ela pode ser jogada em qualquer número de sets, sendo que sejam sets número ímpares. Então, pode ser apenas um set, pode ser 3 sets, 5, 7, 9. Geralmente, as partidas não têm números tão expressivos de set. 3, 5, 7, 7 sets são os números de sets mais convencionais, né, durante as competições. No caso de empate em 10-10, falando agora em um set, então, por exemplo, no primeiro set os dois jogadores empataram em 10-10. Para o jogador vencer, não basta nesse caso apenas fazer 11 pontos. Né? Então, o vencedor será o que fizer 2 pontos consecutivos primeiro. Então, ele precisa abrir uma margem de 2 pontos. Por exemplo, 12-10, 14-12, então eles vão jogando até que um dos jogadores consiga fazer 2 pontos consecutivos. Ele consiga abrir uma diferença de 2 pontos, assim como acontece em vários outros esportes, por exemplo, no voleibol, que é um esporte bastante conhecido, né, pelas transmissões que a gente assiste, precisa abrir essa margem de 2 pontos para vencer aquele set. O atleta que atua no primeiro set de um lado é obrigado a atuar no set seguinte do lado contrário. Então, o que isso significa? Que o jogador ele vai jogar de um lado da mesa até acabar aquele set. No set seguinte, eles mudam de posições, então ele vai jogar do outro lado. Quando houver empate na partida, ou seja, se não é um set de 5, uma partida de 5 sets, então uma partida de 5 sets vence aquele que vencer 3 sets primeiro. Então, se está empatado em 2-2, no quinto set, que é o set de desempate, quando a partida estiver com 5 pontos, um dos atletas conquistar 5 pontos, eles precisam trocar de lado, mesmo que o set não tenha encerrado. Estamos aqui uma vista olhando de cima como que é essa partida, né, como que ela acontece, e a gente vai utilizar essa imagem para explicar o saque, que é um dos principais fundamentos do tênis de mesa.
Então, para o saque, a bola ela deve ser lançada para cima e na descida deve ser rebatida de forma que a bola toque primeiro no campo do sacador, passe sobre a rede, sem tocá-la e toque no campo do recebedor. Então, como que funciona? A gente vai usar aqui bolinha e a raquete para explicar melhor. É preciso que a bola seja lançada para cima. Então, ele não pode simplesmente bater com a bolinha na mão, ele precisa lançar essa bolinha. E quando essa bolinha estiver caindo, ele vai utilizar a raquete para rebatê-la. Quando ele rebatê-la, a bolinha precisa tocar primeiro na sua própria quadra, no seu próprio lado da mesa, passando por cima da rede e depois tocar na quadra do adversário. Caso a bola toque aqui na rede, a gente chama de queimou, né? Queimou o saque, ele pode repetir esse saque, ele não perde aquele ponto, ele repete o saque novamente até acertá-lo. Dando continuidade, o saque ele deve ser dado atrás da linha de fundo. Então a linha de fundo, nesse caso, esse jogador está sacando, a linha de fundo é essa linha branca aqui, ó. Então ele precisa sacar para trás dessa linha, ele não pode sacar dentro da mesa, ele não pode colocar a bolinha dentro da mesa, em cima do espaço da mesa, para fazer o saque. Senão ele poderia colocar a bolinha lá na frente, né, e quase no campo adversário, aproveitar, né, dos braços compridos, por exemplo. Ele pode sacar aqui na lateral? Sim, sendo que seja sempre atrás dessa linha branca. Então, não necessariamente ele precisa seguir esse alinhamento das linhas laterais. Então, no momento que ele bate na bolinha, a bolinha precisa estar atrás dessa linha branca. Cada atleta tem direito a 2 saques consecutivos, mudando sempre quando a soma dos pontos sejam 2 ou seus múltiplos. Então, vamos imaginar que a partida acabou de começar. Esse jogador que está sacando, ele tem direito a 2 saques. Então, ele sacou o primeiro saque. Vamos imaginar que no primeiro saque ele perdeu o ponto. Aconteceu alguma coisa, ele sacou para fora, ele errou o saque e o ponto foi do seu adversário. Ele ainda assim tem direito ao segundo saque. Então ele tem 2 saques independente se ele tenha conquistado os pontos ou se o ponto seja para o seu adversário. Se ele conquistar os 2 pontos, ele não tem direito a um terceiro saque. Então o saque nesse caso vai para o seu jogador oponente. Com o placar 10-10, a sequência de sacar e receber deve ser a mesma, mas cada atleta deve produzir somente um saque. O que isso significa? Que durante a partida, todos os jogadores têm direito a 2 saques consecutivos, independente se ele conquista o ponto ou não. Porém, se durante a partida, naquele set específico, o set está em 10-10, lembre que quando está 10-10, eles precisam abrir 2 pontos de vantagem. Então, nesse caso, ao invés de ele ter direito a 2 saques consecutivos, ele apenas tem um saque. Então, ele vai sacar uma vez, independente se ele conquista o ponto ou não, o saque vai para o seu adversário. E eles vão ficar nessa troca de saque até que um jogador conquiste 2 pontos consecutivos, abrindo 2 pontos de vantagem. E aí ele vence aquele set. Tá? Então, aqui, na nossa imagem, melhor explicando ali, a melhor explicação é vendo, né, como que é o saque. Então, ele lança a bola para cima, a bola não pode passar por trás da mão dele, então, quando ele lança a bola para cima, a bola não pode passar por trás da sua mão, simplesmente ele precisa deixar a bola cair e depois rebater. Dando sequência, vamos falar agora sobre o ponto. Como que funciona um ponto? Como que conquista um ponto durante a partida? Então vamos lá. Um atleta ele perde um ponto quando? Quando que ele vai perder um ponto? Quando ele errar um saque, então se ele vai sacar e o saque sai de alguma maneira errada, o ponto é para o seu adversário. Quando ele errar a resposta, então se o meu adversário sacou e eu não consegui acertar a bolinha, ou se quando eu rebati, eu joguei a bolinha para fora, ou a bolinha bateu na rede, se eu errar essa resposta, o ponto vai para o adversário. Caso a bolinha
Caso a bola toque 2 vezes consecutivas, ou seja, se eu com a raquete bater 2 vezes consecutivas, o ponto vai para o meu adversário. Caso a bola bata 2 vezes, ela quique 2 vezes consecutivas no meu lado da mesa, o ponto também vai para o meu adversário. Caso, por algum motivo, eu movimente a mesa de jogo, se eu balançar a mesa, se eu encostar o meu corpo e a mesa acabar se movimentando, ou se durante a partida eu bater com a raquete na mesa e a mesa se movimentar, qualquer coisa que eu faça movimentar a mesa de jogo, o ponto também vai para o meu adversário. Ele ou a raquete tocar a rede ou os seus suportes. Então a gente pode ver aqui que temos a rede com os suportes laterais. Caso o jogador toque, seja com as mãos ou com a própria raquete, bater na rede, esse toque na rede caracteriza uma perda de ponto, ou seja, o ponto vai para o meu adversário. Caso as suas mãos livres toquem a superfície de jogo, então a gente tem a mão que vai estar batendo, né, na bolinha, rebatendo a bolinha, fazendo, né, o jogo acontecer, e eu tenho uma mão que vai estar livre. Caso a minha mão que está livre toque na mesa, por qualquer motivo, encostar na superfície de jogo, eu perco esse ponto. Então, o ponto vai para o meu adversário. Bom, também temos a variação do jogo em duplas, que as regras são muito semelhantes ao jogo individual, porém com algumas novidades. Então, valem as mesmas regras, sendo que o saque tem que ser feito do lado direito do sacador para o lado direito do recebedor. Então, o saque sempre vem desse lado aqui para esse lado aqui. Cada atleta só pode bater uma vez na bola. Então, a ordem do saque é estabelecida no início do jogo e a sequência natural será: o atleta A saca para o X, o atleta X saca para o B saca para o Y, o atleta Y para o A e o atleta, o atleta saca para o X e assim sucessivamente. Então, cada atleta ele apenas efetua 2 saques. Então, como que funciona isso na prática? Vamos imaginar que esse atleta aqui sacou, ele vai sacar para essa atleta aqui, né, de amarelo. Essa atleta vai rebater para essa atleta de azul aqui. Essa aqui vai rebater para esse atleta e esse atleta vai devolver a bola para esse. Então, eles sempre vão alternar. Nunca o mesmo atleta daquela dupla pode tocar 2 vezes de maneira consecutiva. Ok? E no empate de 10-10, cada um saca apenas uma vez, como na regra individual. Bem, vamos falar sobre a raquete. Tá? A raquete ela é feita de material, nesse caso aqui é de madeira, com material sintético emborrachado, e ela precisa ter 2 cores. De um lado é a cor preta e do outro lado a cor vermelha. Existem basicamente 2 tipos de empunhadura. Existe uma terceira, mas que eu não vou falar nessa aula. Vou falar das mais conhecidas. Uma empunhadura é a maneira do atleta segurar a raquete. Então temos a empunhadura estilo caneta e a empunhadura clássica. Então, estilo caneta é como se eu estivesse segurando uma caneta, né? Como segurar uma caneta, né? Ao invés de segurar dessa maneira, eu apenas coloco os meus dedos aqui apoiando na parte de trás. E dessa maneira que eu vou rebater a bolinha. E uma segunda maneira, o segundo tipo de empunhadura é a empunhadura clássica, que nesse caso eu vou segurar utilizando o meu dedo indicador aqui atrás para dar apoio. Então eu posso fazer esse movimento, né? Ou fazer esse movimento. A bolinha, então a bolinha ela tem um diâmetro de 40 milímetros. Ela pode ser na cor branca ou na cor laranjada. Alguns principais atletas que são conhecidos a nível Brasil. Então essa aqui é uma manchete, uma notícia tirada lá do site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A manchete diz o seguinte: tênis de mesa do Brasil tem 6 atletas no top 100 do ranking adulto pelo 6º mês consecutivo. Ou seja, dentre os 100 melhores atletas do mundo, 6 são brasileiros. Então, dentre eles, aqui temos a Bruna Takahashi, que é essa aqui na nossa imagem, Eric Jouti, Gustavo
Soboi, Hugo Calderano, Thiago Monteiro e o Vitor Ishi. Então esse forma o sexteto de elite, um dos melhores jogadores na atualidade no Brasil. E também não há como a gente não citar o Hugo Oyama, que foi um dos maiores atletas brasileiros representantes nas Olimpíadas. Hoje já não é um atleta de ponta, já não é um atleta que disputa as competições, principalmente olímpicas, mas ele é um grande mentor. Então ele foi um dos principais atletas brasileiros, né? E é um grande conhecedor do esporte e conhecido até hoje pelo que ele já fez. Bem, vamos para a nossa atividade. Então, sobre as regras do tênis de mesa, é incorreto afirmar que no saque a bola deve ser lançada para cima, na descida deve ser rebatida de forma que ela toque primeiro no campo do sacador, passe sobre a rede sem tocá-la e toque no campo do recebedor. B. O saque deve ser dado atrás da linha de fundo. C. Cada atleta tem direito a um saque. Ou D. Cada set deve ir até 11 pontos. Então, qual dessas alternativas não é a correta?
estamos de volta e a resposta correta. Então, cada atleta tem direito a um saque. Então, na verdade, essa resposta é a única errada, né? Então, todas estão certas. Então, na verdade, os atletas têm direito a 2 saques. Bem, para a gente encerrar essa aula, vamos com a nossa dica de filme. Então, a dica de filme da semana é um filme chamado Forrest Gump, interpretado pelo Tom Hanks, em que em algum momento durante o filme ele vai, né, se aventurar enquanto mesa tenista. Então, fica a dica de filme essa semana. Encerramos a aula de hoje, falamos sobre o tênis de mesa, espero que tenham gostado da aula e até a próxima semana. Tchau, tchau a todos.